26 de fevereiro. Tudo te darei se você me adorar. Aqui vai falar da estratégia de Satanás com o próprio Jesus. O grande conflito entre o bem, representado por Jesus, e o mal, representado por Satanás. Então nós vemos aqui que Jesus foi se preparar para a sua missão e para ser tentado pelo inimigo. Então ele ficou 40 dias em jejum. 40 dias em jejum. Depois de 40 dias, eu estou lendo aí Mateus 4, de 1 a 11, resumidamente. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Ficou fraco fisicamente, mas forte espiritualmente. Satanás veio nesse momento. Aproveitou a oportunidade para tentá-lo a pecar contra Deus, o Pai. Então, a primeira tentação, ele zombou da fome extrema de Jesus Cristo, como um ser humano, dando a entender que ele estava abandonado, que ele não tinha o que comer, era um deserto, que Deus o havia abandonado. E por isso ele estava com fome ali. O diabo aparece no momento onde nós estamos mais fracos espiritualmente. Ou estamos mais fracos fisicamente. No caso aqui, Jesus estava forte espiritualmente, mas muito debilitado fisicamente. Então, ele pede para Jesus transformar aquelas pedras em pães para que ele pudesse comer. Ele estava pedindo para que Jesus transgredisse algo que ele havia planejado livremente, que Jesus havia planejado livremente, espontaneamente, que era ocultar o seu poder para si mesmo, para não usar. E então ele diz: faça essas pedras virarem pães. É possível você fazer? Você não é o Filho de Deus? Então ele estava desafiando a Jesus para pecar, porque isso era considerado um pecado, porque ele estava atendendo uma ordem de Satanás e não de Deus. Como Jesus estava preparado espiritualmente, ele dá uma resposta espiritual de quem é o Deus dele. O meu Deus fala diferente de você, Satanás. O meu Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus e não da sua boca. Não vou obedecer você. Então ele passa para a segunda tentação. Ele leva Jesus a agir com presunção, que é outro pecado, e se atirar do pináculo do templo. Satanás leva Jesus lá na pontinha, nas alturas do templo. Veja que debaixo do templo, debaixo dos pés dele estava a casa de Deus. E Satanás, ironicamente, fez algo que iria Jesus pecar bem em cima da casa de Deus.
e pular de lá. E ele distorceu as palavras de Deus, diz assim, porque se você é realmente o Filho de Deus, os anjos, seus anjos vão dar ordem a teu respeito para que te guarde. E eles vão te sustentar nas mãos para que não se machuque. Era outra ordem de Satanás, com uma interpretação errada. E diz que a Escritura diz que Deus vai sustentar o justo nos caminhos de Deus e não sob ordens de Satanás. Então Jesus respondeu novamente na sua espiritualidade, usando a palavra de Deus corretamente, dando a interpretação correta. E disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, por que ele iria pular ali? Não havia necessidade de ele pular. Quantas vezes Jesus foi liberto pelo poder de Deus, quando tentaram jogar ele de um monte, quando tentaram apedrejá-lo, e em vários outros momentos, aquilo era uma necessidade. Aqui não. Aqui ele estava sendo presunçoso, e era pecado. E pela espiritualidade de Jesus, ele conseguiu ver onde Satanás estava fazendo-o pecar, mesmo estando fraco fisicamente. Então, Satanás não desiste e agora vai na tentação principal. E disse assim, tudo isso te darei. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Estou lendo Mateus 4:8. Levou ainda Satanás levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória que há neles. O mundão, né? O mundão. Alegria do pecado, que é uma realidade. Ele disse: tudo isso te darei. Você não precisa passar pela cruz. Eu te dou porque eu recebi de Adão e Eva. É meu agora. Eu dou para quem eu quero. Eu vou dar a você, se você me adorar prostrado, ajoelhado. Então Jesus novamente dá uma resposta a Satanás usando a Escritura. E disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja que ele cita Deuteronômio 6,13, que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Só a Ele adorarás. Segundo mandamento também. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos do céu e serviram a Jesus. Veja que o desejo de Satanás, o grande problema do grande conflito que começou no céu, é que Satanás quer ser adorado. Quando ele tenta Adão e Eva, ele quer ser adorado pelos filhos do Filho de Deus. Só que Deus deixou a liberdade de escolha.
O plano A é que o ser humano nunca pecasse, nunca escolhesse o mal. Mas eles escolheram. Então, Deus passa para o plano B. Agora, meu filho vai morrer. O inocente, o cordeiro vai morrer. E vai dar a opção de você escolher de novo quem você quer adorar, quem você quer amar, quem você quer obedecer. Então, Jesus combate a tentação com as Escrituras. E Satanás, cada vez que tenta Jesus, ele fracassa. E isso é um ensinamento para nós. Se nós estivermos à sombra do Onipotente e não acharmos motivo de escândalo em Jesus, como Lúcifer achou, nós seremos protegidos e venceremos os ataques de Satanás. Em Efésios 6,12 diz assim: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Portanto, mesmo que não precisamos viver com medo, porque devemos sempre nos lembrar da batalha que ocorre ao nosso redor. A batalha ocorre, mas não precisamos ficar com medo, porque o grande comandante está do nosso lado, nos protegendo. Ele é nosso escudo. A guerra não acontece com armas químicas e atômicas, mas acontece com forças espirituais da parte de Satanás, que é do mal, e forças espirituais de Deus, que é do bem. Estão ao nosso lado o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos de Deus. Estão contra nós Satanás, seus anjos e a natureza pecaminosa que está dentro do nosso cérebro. Deus pode habitar dentro da nossa natureza pecaminosa, se nós alimentarmos espiritualmente, como Jesus foi para o deserto, buscar um contato com Deus, falar com Deus, meditar na sua palavra. Isso alimenta a parte espiritual. Então, não seremos vencidos assim como Jesus não foi vencido. E Jesus voltará para tirar essa mancha da natureza pecaminosa dentro da nossa mente e fazer tudo puro, perfeito novamente. E ele dirá novamente: agora, eis que está tudo bom, está tudo bem. Agora não há motivo para não confiar em mim. Não há motivo para não me amar e não me obedecer. E lá nós teremos uma vida como Deus planejou no plano A. E nunca mais haverá desobediência. Não porque Deus retirará o livre-arbítrio. Pelo contrário, livre-arbítrio faz parte do caráter de Deus. Ele não vai tirar nunca. Ele quer ser amado livremente.
Mas o pecado não vai voltar mais, a desobediência não vai voltar mais, porque todos estão agora convencidos e conhecem o mal, os resultados do mal na prática, não só na teoria. E conhecem o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia e da graça de Deus na prática. E isso é suficiente para ninguém mais querer pecar.